Olá, boa noite aos irmãos e estudantes gnósticos que me assistem pelo YouTube. Hoje falaremos então sobre o símbolo da águia quando traga a serpente. Essa é a conferência, é a videoaula de hoje. Esse símbolo foi usado pelos astecas, uma tribo, uma civilização existente aqui nas Américas, que hoje já está extinta. Uma civilização, se não me engano, peruana. Então eles tinham o símbolo de uma águia devorando uma serpente. E o significado mais profundo, esotérico, desse símbolo metafórico é que quando o iniciado chega a um certo grau, uma certa altura do seu trabalho esotérico, do seu retorno ao seio do Pai, ele vai ter que ser devorado pela águia. Então a serpente é a nossa mãe divina, a mãe natureza interna particular de cada um, cristificada, e a águia é o Pai que a devora, ou seja, a integra a si mesmo, para que possamos retornar ao absoluto. Para entendermos melhor, vamos pensar que vamos lembrar que existem as 3 montanhas, em que na primeira montanha a gente desperta então os corpos solares, os corpos de fogo, e encarna as 3 forças: Brahma, alma humana, alma divina e o íntimo, que tomam posse da nossa consciência. E durante a fabricação desses corpos solares, desses corpos de fogo, temos que ir trabalhando com a eliminação do ego, a eliminação dos defeitos, com muita autoobservação e muita oração e meditação. E sem dispensar a prática, então, do Maituna, a suprassexualidade, com a nossa esposa sacerdotisa. E continuando o nosso trabalho, após a segunda montanha, vamos entrar após a primeira montanha, iremos entrar então na segunda montanha, onde iremos recapitular novamente e criarmos os corpos de ouro, ou seja, vamos dar uma oitava superior, vamos cristalizar o ouro esotérico, o ouro espiritual em nossos 7 corpos. E ao término dessa segunda montanha, então a gente encarna o Cristo íntimo, o Filho, que toma posse da nossa psique, da nossa constituição psicofisiológica e passa a trabalhar na eliminação dos eus causa. Nessas alturas já somos deuses. Porém,
ainda não temos o direito de entrar no absoluto. Lembrando que o absoluto é a dimensão zero. É da onde nós saímos, da onde a natureza sai. Tudo sai do absoluto e volta ao absoluto ao longo de muito e muito tempo. Porém, há aqueles que voltam sem maestria, com um grau de consciência muito pequeno, e aqueles que voltam com a sabedoria, com a maestria, com a supraconsciência, que são os grandes mestres, os grandes deuses. Porém, para entrarmos no absoluto, que é a única lei, está acima de tudo, acima do tempo, acima do bem e do mal, acima de todo e qualquer tipo de dualidade, não conseguimos entrar como trindade, nem como dualidade. Então, o Cristo é o ser, é a parte do nosso ser que absorve todas as outras partículas. Absorve a Mãe Divina, absorve o íntimo, absorve a alma humana, a alma divina, enfim, integra o nosso ser nele próprio. Mas além do Cristo, sabemos que temos o Pai, a primeira lei. Então ainda somos uma dualidade. Somos duas leis, o Pai e o Filho. Porém, o Filho obedece o Pai irrestritamente, como um Deus. Porém, o Filho nesse momento, se quiser retornar ao absoluto, adentrar a felicidade absoluta, ele precisa ser tragado pelo Pai. Por isso os astecas simbolizaram esse fato com o símbolo da águia tragando a serpente. Aí, em vez de duas leis, duas forças do nosso ser que estão separadas, essas duas forças se integram em uma única força. Aí sim, nesse caso, esse ser se torna absoluto, total, e ganha o direito de voltar ao seio do Pai Sagrado, do Sagrado Sol Absoluto, da onde tudo sai e para onde tudo volta. Porém, isso com experiência, com supraconsciência. O mestre Rabolu, que foi um discípulo do mestre Samael, que espalhou o conhecimento gnóstico para mais de 80 países, em seus livros e suas conferências disse que todo mestre, quando chega a essas alturas, por mais que ele tenha integrado o seu ser em uma única força, a força do Pai Celestial, do Deus Supremo, mesmo que o Deus Supremo vibre dentro dele, que ele seja essa lei, esse Deus Supremo, unitotal, que a sua consciência seja absoluta,
ele não consegue ficar definitivamente no absoluto se não deixar um discípulo que esteja a caminho de terminar a primeira montanha. A partir do momento que esse mestre consegue um discípulo que esteja trilhando a primeira montanha, esteja bem avançado, aí sim, esse mestre consegue ganhar a dita de ficar no absoluto, se quiser, indefinidamente. Aí esse mestre ganhou o prêmio máximo que Samael nos ensinou em sua doutrina. Então, simplificando ao máximo, esse é o trabalho das três montanhas, que culmina com o símbolo da águia pregando a serpente. A serpente é a mãe divina, já cristificada, integrada ao Cristo, e a águia é o Pai. É o Deus, é a força única que habita em nosso interior. É o Deus manifestado. E conforme Samael cita em seus livros, o absoluto, dentro do sagrado Sol absoluto, nós temos uma força do nosso ser que se chama o Pai imanifestado. Então, quando estamos no absoluto, quando o absoluto nos absorve, nós somos entregar, integra-se a nós o Pai imanifestado. Isso é complexo para o nosso entendimento, pois a mente humana, ela enxerga as coisas, ela percebe as coisas através da dualidade, fazendo conjecturas, teses, antíteses, sínteses, tese que se torna uma tese novamente, e assim vai. E a consciência, a essência, o ser, o Pai, a Mãe Divina, tem uma outra forma de pensar, uma outra forma de se expressar, que não é intelectual, não é dualista. Então está muito acima da nossa capacidade intelectual. A única forma de entendermos isso é através da experiência direta, através, então, da experimentação com a prática dos três fatores em nossa vida, em nosso dia a dia, buscando a praticar a meditação, buscando estar em estado de autoobservação durante o desenrolar da nossa vida, praticando o tantrismo, a suprassexualidade, com a nossa esposa sacerdotisa, ou com o esposo, no caso das mulheres, sacerdote, né, com o seu sacerdote, com o intuito de transmutar as nossas substâncias sexuais para cristalizarem os corpos solares, mais tarde cristalizarem os corpos de ouro e por fim cristalizar os corpos de luz. Os corpos de luz eu não citei antes, mas é um trabalho feito na terceira montanha, em que os corpos de ouro da segunda são substituídos por corpos de ouro, ou perdão, por corpos de luz. Ou seja,
a vibração dos corpos de ouro, onde o Cristo está encarnado, torna-se ainda mais alta, ao ponto de que o próprio Pai possa encarnar nesses corpos, encarnar em nós mesmos, absorver a nós mesmos, sem nos matarmos, sem nos matar, sem nos prejudicar, pois ele tem uma voltagem, uma vibração muito, muito, muito acima do que conhecemos. E para que ele possa vibrar em nós diretamente, há a necessidade do preparo, há a necessidade de que os nossos veículos internos atinjam essa vibração chamada corpos de luz. E essa vibração, ela só chegará a acontecer com a cristalização em uma oitava elevadíssima das nossas substâncias sexuais, das nossas energias sexuais. Ok, pessoal? Então era isso por hoje. Boa noite a todos e paz em Verencial.